sobre amizade, né? E nós começamos a conversar sobre ser amigo de Jesus. A gente costuma dizer que Jesus é nosso amigo. Jesus é amigo de todos. Todos aqueles que forem buscar de verdade a Jesus, Ele vai socorrer. Mas a questão que eu estou colocando desde o início é o inverso. Será que nós somos amigos de Jesus? O amigo que a gente tem, a gente pode contar com ele para tudo, certo? Quando é amigo de verdade, as coisas que são corretas, moralmente, legalmente, espiritualmente corretas, a gente pode contar com o nosso amigo de verdade. Agora, esse nosso amigo Jesus, a gente pode contar com ele, ou melhor, ele pode contar com a gente para o que deve é? Esse é o grande desafio da nossa amizade com Cristo. E a gente leu que Jesus declarou para os seus discípulos: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Já não chamam mais servos, mas de amigos. Então, seguidores de Jesus, nem todos seguidores de Jesus é amigo de Jesus. Podem se tornar amigos de Jesus se fizer o que Ele nos manda. Agora eu estou colocando esse tema, que é um paralelo também a ser amigo de Jesus. Eu só vou desligar esse som aqui, está dando um microfone. Isso. Ser amigo de Jesus, eu diria você, é mesmo que ser amigo de Deus, correto? Jesus é Deus, mas a Bíblia coloca um personagem que é muito interessante. Ele é um personagem chamado Abraão. A gente conhece Abraão de muitas histórias de Abraão. É esse aqui que está dando microfone. E Abraão é bem conhecido daquelas pessoas que leem a Bíblia, das suas histórias, né? Principalmente a história com o filho Isaac, da sua esposa já idosa, que teve filho também na sua para lá da maioridade, né? Ela teve filhos. Abraão, ele é um homem que Deus o chama de amigo dele. Sabe lá o que é isso? Ele é meu amigo. O Todo-Poderoso dizer para você, você é amigo dele. Eu sou amigo de Jesus, eu sou amigo de Deus. Isso não é para qualquer um, não. O texto está baseado em Gênesis capítulo 18, de 1 a 33. Mas quero destacar como pano de fundo esse versículo de Isaías capítulo 41, versículo 18, quando Deus fala assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo, é Deus que faz essa declaração. Não foi uma dedução teológica de historiadores, de teólogos, de estudantes, não. É Deus mesmo que diz: Abraão, meu amigo. Bem, o texto de 18, de 1 a 33, de Gênesis, eu vou mais ou menos citar como é ele. Estava lá Abraão, na casa dele. Deixa eu ver aqui. Ok. Abraão estava lá na casa dele, na tenda dele, né? Ele habitava em tendas, porque ele vivia como peregrino de um lado para o outro. Estava lá nos cavalos de Mamré. Eu fui ver o que são os carvalhos de Mamré. Carvalhos são árvores, né? Árvores carvalho. Estava lá, já na hora bem quente do dia, provavelmente lá pelo meio-dia. Abraão estava lá, sentadinho, naquela hora da preguiça, né? Estava lá sentado, e de repente ele vê 3 homens aparecendo, que a Bíblia coloca como 3 anjos de Deus, chegando. E naquela época, era quando os viajantes procuram um lugar para repousar um pouquinho, né? Tirar um pouco do sol da cabeça. E quando Abraão vê aqueles 3 homens chegando, ele corre para aqueles homens. Eles percebem que aqueles homens não são homens comuns. Eles percebem que aqueles homens são os mensageiros de Deus. Então o que ele faz? Ele convida esses 3 para sentarem lá embaixo dos carvalhos. Vem, fique aqui comigo,
dizer, eu vou preparar uma refeição para você. E ele correndo, foi lá e falou, Sara, prepara aí uns pães assados aí, fresquinho. Foi lá no empregado dele, pega o melhor bezerro aí, faça assado, que tem os 3 visitantes especiais aqui, eu quero dar uma boa refeição para eles. E eles correram para lá, correram para cá, e está lá preparado, e os homens foram lá e começaram a comer o que Abraão serviu a eles. E eles perguntaram assim para Abraão, onde está a tua mulher Sara? Percebe que eles sabiam o nome da mulher de Abraão? Claro que sabiam, né? Onde está Sara, sua mulher? Ela está lá na tenda. Aí eles disseram assim, daqui mais ou menos um ano, por essa época, a sua mulher vai dar à luz a um filho. Sara, nessa altura, já está com seus 89 anos. Já tinha acessado os costumes, como eles dizem, os costumes das mulheres há muito tempo. E Abraão já estava com seus 99 anos. Aí a Sara, quando viu isso, né, escutando lá atrás da tenda, ela achou graça. Mais ou menos assim. E uma velhinha, na linguagem de hoje, caiu nos pedaços. Ainda onde era filho. Aí o anjo falou, por que Sara riu? Não, ela disse, não ri não. Você riu sim, Sara. Não diga, eu não sou. Daqui a um ano, por mais ou menos essa época, você vai dar à luz a um filho. Bem, aí Deus, os anjos ali falando, eles vão em direção a Sodoma. Por que eles estão indo em direção a Sodoma? Na verdade, o que o texto me mostra, transparecer, que Deus já veio mandando seus mensageiros para visitar Sodoma e Gomorra. O propósito era visitar Sodoma e Gomorra. Mas no meio do caminho tinha alguém que era conhecido dele, uns amigos, então ele foi lá visitar esses amigos também. E ele diz alguma coisa assim, eu não vou esconder a Abraão o que eu pretendo fazer. Aí eles começam a conversar. Esse texto me mostra 3 coisas sobre a amizade com Deus. Esses 3 tópicos que eu coloquei. Um amigo é aquele que é íntimo. Um amigo, ele é confidente. O amigo é uma pessoa que é empática. E eu estive observando essas 3 qualidades em Abraão, que a gente pode aprender com ele também, como exercer a nossa intimidade com Deus, como permitir que Deus seja confidente. Aqui é o contrário, né? É Deus que é íntimo de Abraão, é Deus que é confidente de Abraão, é Deus que deixa Abraão ser empático para com ele. O amigo de Deus, ele é confidente, não botei? Acho que eu pulei um termo. O termo ali seria mais não o confidente, mas o íntimo. Eu achei que eu estava com sono na hora que eu escrevi isso. Mas o texto que eu quero destacar em termos de intimidade que ele tem com Deus é o texto que diz assim. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. O maior calor do dia é meio-dia, né? Sol tinindo. Levantou os olhos, eis 3 homens em pé em frente dele, vendo, correu à porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se. Há outro versículo que eu quero destacar também, diz assim, versículo 18, visto que Abraão certamente virá ser uma grande... versículo 17, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Então percebe só,
Deus, na pessoa dos 3 anjos, eles chegam a Abraão. O íntimo é aquele que vai à sua casa. Não é um estranho que chega na sua casa. Hoje em dia, mais ainda, então a pessoa tem que ser muito íntima mesmo. Então, o que Deus faz? Vou visitar meu amigo Abraão, vou lá na casa dele. Ele está indo para Sodoma e Gomorra, para ver como é que está de fato a situação lá. Mas ele aproveita que está a caminho, tipo assim, né? Eu vim aqui na praia, mas você é minha amiga de muito tempo, eu vim aqui conversar contigo um pouquinho, vim fazer uma boquinha aqui com você. Ele é íntimo. E agora observa só, agora nesse capítulo, do versículo 17, 18, Deus mesmo pergunta: eu vou ocultar a Abraão aquilo que eu vou fazer? Não vou ocultar. Ele confidencia a Abraão, ele fala de segredos com Abraão. Veja que coisa maravilhosa. É o próprio Deus que vai conversar com Abraão, que está no pensamento dele. Não é o inverso agora. O mais comum é a gente fazer o contrário, né? Eu vou falar para Deus, vou confessar os meus pecados, vou falar para Deus os meus anseios, vou falar para Deus isso, vou falar para Deus aquilo. Agora, vamos ouvir o contrário. O que Deus quer falar comigo? O que Deus pode falar comigo? É verdade que, certa vez, Jesus falou assim para os seus discípulos: eu tenho muitas coisas para falar com vocês, mas vocês ainda não são capazes de ouvir. Então, o que ele faz, né? Agora não. Mas o que Deus está se propondo como a intimidade que ele tem para com o amigo dele é falar dos seus planos, é falar dos seus projetos, é falar dos seus sonhos. Quais são os sonhos de Deus para a gente? Quais são os propósitos, quais são os segredos que Ele quer revelar para a gente? A gente não se preocupa muito com isso. A gente se preocupa em dizer para Deus o que a gente pensa, quais são os meus sonhos, quais são os projetos. Parece que a gente vive despejando tudo em Deus, né? Agora, o que Deus quer ouvir de pessoas que querem ser amiga dele eu posso falar para você o que eu estou planejando, o que eu quero fazer? Bem, eu penso que Abraão, ele podia falar como esse homem chamado Abraão, porque ele estava preocupado em fazer as coisas que Deus determinou que ele fizesse. E ele se apega a tantas coisas que Deus quer fazer, isso prova na vida dele. Ele tinha provavelmente, como um homem casado lá em Ur, né? Ele tinha os planos dele, mas ele abandona os planos dele para abraçar os planos de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma cidade que eu vou te mostrar. Ele não se preocupou com outras coisas a não ser fazer a vontade de Deus. E Deus fala: a esse eu posso falar. Porque tem pessoas que Deus não pode falar porque vai ser desperdício de tempo. Não tem pessoas assim que você não adianta ele falar com ele que não vai fazer mesmo, então não vou falar. Mas com Abraão, aquele que se coloca como amigo dele, Deus pode falar tudo. Tem uma coisa que eu acho bem interessante, não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Há um texto bíblico em que Jesus está conversando com os fariseus, judeus, e Jesus fala assim: antes de Abraão existisse, eu sou. Aí eles falam assim, aí Jesus fala mais assim, mais ainda, Jesus ainda acrescenta, ele diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí eles falam assim: você não tem nem 50 anos, e você quer dizer que Abraão viu o seu dia? Viu o seu dia, o dia do seu nascimento, da sua história? Como você está dizendo que Abraão viu o seu dia se você não tem nem 50 anos? Abraão já tinha morrido já, centenas, séculos passados, Abraão já tinha morrido. Mas aí é que ele fala, né? Antes de Abraão existisse, eu sou. Agora você procura no Velho Testamento, na história de Abraão, ou mesmo algum relato de algum profeta, algum momento em que Abraão tenha visto o nascimento de Jesus. Algum momento em que Deus, de uma forma, abre os céus e diz: Abraão, vai ser assim. Você não vai encontrar isso.
Não encontra. Mas Jesus disse, lá já no Novo Testamento, Jesus disse que Abraão viu o dia dele. Mas sabe o que eu entendo com isso? Deus confidenciou a Abraão esse dia. E ele, como bom amigo, guardou esse segredo para ele. Ele não quis se mostrar, amados. Ele guardou. Há pessoas que têm alguma revelação de Deus, pelo menos se mostra, e começa a se exibir. Deus me falou, tem muito isso, né? Deus me falou, Deus te falou, então guarda para você. Viva naquilo que Deus te falou. Quando você começa a anunciar que Deus falou, aí o filho pensa, nossa, Deus só fala com ele. Eu percebo que Deus confidenciou a Abraão esse dia. Para Jesus declarar isso, que Abraão viu o dia dele, é porque realmente viu. Deus não mente, Jesus não mente. E eu vejo essa qualidade desse amigo, ele não se exibe, sabe? Eu sou amigo de Jesus, eu sou amigo de Deus, sabe quem eu sou? Não. Abraão é um homem simples, é humilde, ele sabe guardar segredos, ele sabe fazer a vontade de Deus. O amigo, ele é confidente. Sim, aqui estava. Então viram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma e Gomorra. Mas Abraão ficou em pé diante do Senhor. Aí Deus começa a conversar com Abraão. Aliás, Abraão começa a conversar com Deus. Quando ele sabe que Deus está para destruir. Aí ele diz assim, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir aquela cidade? Deus fala, por amor aos 50 justos, eu não vou destruir aquela cidade. Se tiver 40, você vai destruir aquela cidade? Por amor aos 40, eu não destruirei. Então ele vai diminuindo 10, 30, 20, 10. Se tiver 10 justos, o Senhor destrói. Por amor aos 10, eu não destruo aquela cidade. Aí Abraão viu que não tinha jeito. 10 na Bíblia é o número da responsabilidade. Aí não tinha mais jeito. Aí Abraão disse, o que eu posso fazer? Mas Deus ainda foi misericordioso com Ló e a família e tirou ele de lá. Ele é esse confidente. Ele é aquele que declara para os amigos dele, os íntimos. Tem um salmo que diz que a intimidade do Senhor ele dá para os seus servos, as quais ele anuncia a sua aliança. Deus quer revelar muitas coisas a nós. Deus quer revelar muitas coisas para a igreja. Mas nós estamos dispostos a fazer a vontade dele. Aliás, nós estamos preocupados com as coisas que ele está preocupado. Com que Deus está preocupado? Vamos lá, agora estou abrindo para vocês. Com que Deus está preocupado? Com os seus filhos. Com os filhos, sim. Mais o quê? A salvação dos perdidos. Salvação dos perdidos. A cura do doente. Cura de doentes. Ele não quer as pessoas enfermas. Com que Deus está preocupado? A gente sabe das nossas preocupações, né? Quais são as preocupações de Deus? Uma das coisas que a Bíblia mostra como preocupação de Deus está naquilo que Jesus fala, né? Ele quer apresentar a noiva dele pura, sem mancha, sem ruga. Ou seja, uma preocupação que ele tem é com a igreja dele também. Tem pessoas que não estão nem ali para a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Tem gente que não está nem aí, ó. Eu fico na minha casa, quando der eu vou, quando der eu não vou, não estou preocupado se está faltando alguma coisa, se precisa de ajuda. Não estão nem ali. Só quando a coisa aperta, né? Aí eu vou lá buscar o Senhor. Quais são as preocupações que Deus tem para com a igreja?
sem dúvida alguma, ele está preocupado com a salvação dos perdidos. Essa deve ser nossa preocupação. Sem dúvida alguma, ele está preocupado com o bem-estar dos filhos dele. Deve ser a nossa preocupação também. Realmente ele está preocupado com a alimentação dos filhos e tudo que vai se desdobrando aí. Por que Deus está preocupado? Ele está preocupado? Então essa deve ser a minha preocupação. Daí, eu digo que esse amigo de Deus, ele é empático. Então ele argumenta assim, Abraão fala para o próprio Deus, não fará justiça o juiz de toda a terra? É Abraão argumentando com Deus. Ó Deus, tu és o juiz de toda a terra. O que Abraão está fazendo com isso? Ele sabe que não é do agrado de Deus, não é do prazer de Deus destruir aquela cidade. Olha, aquela cidade tinha homens, mulheres, crianças, velhos, adultos, mas tudo já não prestava, mas segundo Deus estava tudo corrompido. Aquela nação, aquela cidade era como um câncer na humanidade. Se aquelas pessoas sobrevivessem, aquele mal todo ia se propagar muito mais do que temos no dia de hoje. Então Deus falou, eu tenho que dar um basta nisso. Você lembra quando Deus levou o povo para Canaã? Ele falou, você não case com as filhas deles, não viva com eles, porque eles têm muita maldade, e é por causa da maldade deles que eu estou expulsando essa turma toda. E Deus mandou destruir aquela turma toda. Mas infelizmente o povo de Deus, o povo de Israel, não acabou com todos, pelo contrário, casaram até com as mulheres que Deus proibiu, ou casaram com homens que Deus proibiu. O que aconteceu com isso? Eles começaram a ter as mesmas práticas. Qual prática como tal? Faziam culto a Moloque. Moloque é um deus lá dos cananeus. Então, qual era o culto a Moloque? Sacrificar crianças. Crianças que eram deus lá com fogo, pegavam as crianças deles, bebezinhos, e jogavam no fogo. Isso eram as aberrações que eles cometiam. Então, Deus fala, essa turma já imagine esse tipo de hábito que os próprios israelitas pegaram esses hábitos. Então, imagine Sodoma e Gomorra com toda a podridão. Eles queriam até abusar dos anjos. Lembra disso? Imagine que essa turma toda se espalha no mundo, os hábitos deles se espalham. Isso aqui já teria terminado há muito tempo. Então, era uma nação, era a cidade cancerígena. Ele trata. Eu penso que quando Ló foi para Sodoma, foi como o último recurso de Deus. Vocês vão ver uma família que não faz as mesmas coisas que vocês fazem e vivem bem. Mas, pelo contrário, né? Eles queriam até estragar tudo o que Deus tinha feito na vida daqueles dois homens. Então, Abraão sabe que isso, apesar de Deus ter que fazer essa destruição toda, Abraão sabe, esse amigo sabe que não é do prazer de Deus destruir. Ele está preocupado, ele sente a tristeza de Deus. É como se Deus conversando com ele mesmo. Você faz isso? Não, você não pode fazer isso. Então ele se coloca com isso, ele sofre com Deus. É sentir, ser empático, é sentir o que o outro está sentindo. Eu creio que isso é o máximo da intimidade, quando você consegue sentir a tristeza que o outro está sentindo, ou sentir a alegria que o outro está sentindo. Eu creio que essa empatia, ela vai se dar na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus fala com o nosso espírito. E aí eu começo a sentir o que Deus sente. O Sam Tippett escreve um livro, O Fator Oração. Ele conta, ainda era o tempo de cortina de ferro, a Rússia, e ele diz que ele foi pregar para um grupo de jovens grandes, mas que tinha toda uma ideologia diferente daqueles que a maioria dos cristãos aceitam. E ele disse que antes de pregar, ele passava no meio dos jovens, enquanto o culto estava rolando e tal, ele passava no meio dos jovens e dizia assim: Senhor, eu quero sentir o que o Senhor sente por esses jovens. Senhor, eu quero sentir o que o Senhor sente por esses jovens.
E ele disse, enquanto ele não sentiu o coração dele arder de compaixão, de amor por aquele jovem, ele não subiu para pregar. Ele está nesse momento de oração, sentindo a tristeza de Deus, sentindo a urgência de Deus, e quando ele sente isso, aí ele consegue transmitir esse amor. É muito fácil dizer que eu tenho que amar como Deus ama, mas será que eu estou amando realmente como Deus ama? Eu creio que na medida que a gente, tal como Abraão, ele tem uma promessa de Deus, ele está focado nessa promessa, em ti serão felizes todas as famílias da terra. Ele tem uma função, assim como nós temos uma função principal, essa de ser testemunha de Cristo, esse ir por todo o mundo. Mas quando vamos sair de Jerusalém, como diz o hino, se o Espírito Santo não revestiu o nosso coração de compaixão, de amor aos perdidos? A gente vive um tempo em que o amar a si mesmo parece que é a coisa mais importante. É importante amar a si mesmo, mas não é o mais importante. O mais importante é amar a Deus. Amar a Deus significa ser empático com Ele, sentir o que Ele sente pelos perdidos. Porque na medida, queridos, que a gente sentir o que Deus sente de verdade pelos pecadores, eu creio que a gente não vai sair de casa enquanto não convidar A, B ou C para estar junto com o Senhor. A gente não vai passar uma semana sem falar do amor de Deus aos perdidos. Mas a minha oração hoje é essa: que sejamos amigos de Deus, sejamos mais íntimos de Deus, que permitamos que Ele seja confidente. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor. E que a gente seja, sobretudo, tenha o mesmo sentimento que houve da parte de Cristo. Como diz o escritor Paulo, que mesmo sendo Deus, Jesus Cristo, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas que o amor de Deus possa nos inundar, que a gente possa buscar isso, né? Mais intimidade com o Senhor, mais empatia para com Deus, abrir o coração. Senhor, eu quero sentir o que o Senhor sente pelos meus vizinhos. Senhor, eu quero sentir o que o Senhor sente pelos meus amigos. E quando o nosso coração ferver de compaixão, de amor por Ele, a minha palavra será poderosa na vida dessas pessoas. Que Deus nos abençoe, nos faça cheio de compaixão, de amor que Ele tem para com os perdidos. Amém? Vamos orar? Na verdade, Senhor, quantas vezes a gente não está nem preocupado com as coisas que o Senhor está preocupado. Na verdade, Senhor, o amor que o Senhor tem para com os perdidos, às vezes a gente não tem nem um pingo de amor, apesar de ter consciência que o Senhor quer salvar a todos. Na verdade, Senhor, muitas vezes cremos que o Senhor não fala para a gente porque a gente não é capaz, não tem disposição de abrir mão de nossas coisas para fazer as suas coisas. Mas no dia de hoje eu peço ao Senhor que o Senhor faça transbordar no coração de nós, teus servos aqui, do teu amor, da tua compaixão que o Senhor tem para com os perdidos, ou para com os seus filhos, aqueles que andam distante, longe. Senhor, dá-nos essa condição de ter pelo menos um pouco do teu amor para com todas essas pessoas que andam distante do Senhor, que andam longe do Senhor, mas que estão caminhando com passos largos para o inferno, Senhor. Se o Senhor não transbordar a gente desse teu amor, Senhor, a gente vai viver só para a gente mesmo, para agradar a gente mesmo. Mas, Senhor, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para agradar o Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Mas nós pedimos a tua ajuda, Senhor, que a gente possa tirar todas as coisas que nos impedem a receber mais desse teu amor para com o perdido, para sentir
mais do que o Senhor sente para com os perdidos. Senhor, nós te pedimos isso, Senhor. Assim como o Senhor nos revelaste de forma sobrenatural que Jesus é o Filho de Deus, da mesma forma, Deus, isso de forma sobrenatural, dá-nos o teu amor para com os perdidos, Senhor. Para que a gente, ao abrir a boca, a gente possa abrir com a boca, mas a boca aqui vem do coração transbordante de amor, de compaixão para com os perdidos, Senhor. Senhor, eu sei que isso não é técnica humana, não é fórmula, mas é o desejo do coração, a missão nossa, Senhor. Dá-nos, Senhor, dá-nos a tua compaixão, dá-nos o teu amor, dá-nos a tua visão, Senhor. E ajuda-nos a tirar todos os obstáculos que nos impedem de receber mais disso do Senhor. Ó Deus, nós pedimos isso, Senhor. Nós oramos por isso, Senhor. Porque das nossas forças, Senhor, do nosso egoísmo, Senhor, Deus, a gente não é capaz de fazer nada disso. E se fizermos, será para cumprir apenas uma ação, mas queremos mais que isso, Senhor. Pai amado, nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor, encha-nos, Senhor Deus, de sentimento que o Senhor tem para com os perdidos, para com os seus filhos, para com a tua igreja. Eu oro ao Senhor, nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Estamos encerrados. Deus abençoe a todos. Tenhamos uma boa semana, em nome de Jesus.